A Bíblia das Línguas, Princípios para Aprender Línguas, apresentado por Lucas Alexandre, capítulo 1, Princípios das Línguas. Princípio número 1. Nunca estudas línguas. As línguas não devem ser estudadas, mas devem ser aprendidas. Existe uma grande diferença entre estudar e aprender. A palavra estudar provém do latim studium, que significa dedicar-se ao exame e análise de algo, enquanto que aprender significa tomar conhecimento, reter em memória, ou adquirir habilidade prática. No processo de aprendizado de línguas, o processo de absorção do conteúdo é diferente, deve-se dar ênfase no aprendizado consciente e inconsciente, que podemos chamar de imersão, onde absorvemos inocentemente o conteúdo prático da língua, sem reserva e sem julgar ou examinar a gramática da língua. Na realidade, todos aprendemos a nossa língua materna desta forma, sem ter de estudar. As línguas podem ser estudadas e analisadas, porém com pessoas que já possuem domínio. O exemplo concreto são os linguistas. Esses são responsáveis em fazer estudos das línguas, análise minuciosa da gramática, atualizações gramaticais e análises da fonética. O mesmo significa que somente pessoas fluentes ou com o mínimo domínio do idioma é que poderão dedicar-se ao exame e o mínimo análise da língua. Ou seja, apenas aprenda a língua e estude só se tiver mínimo domínio da língua. Porém, muitos invertem o processo, querendo estudar a língua para depois aprender, ou até aprender e estudar ao mesmo tempo. Isso pode criar várias dificuldades ou até reduzir o tempo de eficiência na absorção do conteúdo da língua. Eis as consequências de estudar a língua antes de aprender. 1. Você terá melhor aprovação e satisfação pedagógica, porém terá pobreza linguística. Isso simplesmente quer dizer que as pessoas que iniciam estudando a língua sem antes terem o mínimo domínio da língua tendem a apresentarem boas notas nas escolas, porém possuem altas impotencialidades na comunicação prática da língua. Pedagogicamente o indivíduo é brilhante, mas linguisticamente é um fracasso. Esses aspectos são causados pela falta de compreensão da hierarquia da fluência das línguas: primeiro aprender, depois estudar se necessário. Já se perguntou por que existe uma idade mínima para que uma criança comece a estudar na escola? Pense um pouco a respeito. A idade mínima exigida corresponde ao tempo mínimo que a criança possa ter para ter o mínimo domínio do idioma e compreensão. É uma fase cuja mente da criança está estruturada ou preparada para poder estudar a escrita. A criança começa a associar a fala com a escrita, associar o que aprendeu antes de frequentar a escola com o que está aprendendo na escola, tais como a gramática. Passa a ter consciência do fundamento do conhecimento pré-adquirido em casa. 2. Fracasso e desistência. Estudar a língua torna o processo de compressão da língua muito lento e demorado e pode causar desistência progressivas que culminam com fracasso. Em casos mais extremos, o indivíduo pode até criar complexo de rejeição da língua. Isso ocorre quando o indivíduo desenvolve comportamentos e crenças que tendem a rejeitar o idioma devido a um trauma causado nesse processo de estudo da língua, que causou progressivas desistências, causando sequelas e agora manifestando-se em forma de complexo de rejeição da língua. Geralmente essas pessoas tendem a rejeitar ambientes e pessoas que usam o idioma em causa de forma recorrente. Ou simplesmente dizem: inglês não é para mim, já não quero saber mais disso. Esse problema não se resolve matriculando-se numa outra escola. Nesta situação é improvável que o indivíduo se torne fluente no idioma que tende a rejeitar, mesmo que esteja em outra escola diferente. É preciso recorrer a um especialista a fim de analisar como vencer esse complexo, e só depois disso poderá aprender a língua. É preciso perceber que nem todas as desistências podem culminar com o complexo da rejeição da língua. Em alguns casos, devido ao fracasso, as pessoas tendem a mudar de escola ou centro de língua com a perspectiva de encontrar alguma melhoria. Em muitos casos isso não resulta porque a pessoa vai mudando de escola em escola, mas a metodologia dessas escolas que frequentou ou que está frequentando são as mesmas. Não é a escola que deve ser mudada, mas sim a metodologia.
Princípio número 2. A escola não torna de fluente. Certamente que as escolas, ou qualquer instituição de língua tem o papel de ensinar até que as pessoas se tornem fluentes, porém a responsabilidade de tornar-se fluente não pode ser atribuída às escolas. O que determina a fluência em qualquer idioma é o estilo de vida. Quando o estilo de vida da pessoa está vinculado com o aprendizado da língua, é inevitável que se torne fluente. O seu estilo de vida é que condiciona a sua fluência. Quando o processo de aprendizagem da língua decorre no seu estilo de vida, permite que o aprendizado nunca se desassocie de si, ou seja, onde quer que esteja estará aprendendo a língua mesmo não tendo consciência de aprendizado, você aprende de forma inconsciente. Em outras palavras, para tornar mais perceptível, quer dizer o seguinte: aprender uma língua é fazer da língua uma ferramenta familiar que possa ouvir, ver e sentir a qualquer momento no seu dia-a-dia mesmo não compreendendo na totalidade o significado das palavras. Essa atitude vai permitir com que tenha muito tempo de contacto com a língua e consequentemente estará aprendendo mesmo não estando na escola. Mudar o estilo de vida não significa necessariamente mudar as suas atividades, pode manter as atividades e apenas usa a língua que está aprendendo para exercer as atividades. Mantemos as atividades e adicionamos uma nova língua para exercer as mesmas atividades no nosso dia-a-dia. E nesse processo vai aprender bastante e terá muito tempo de contacto com a língua e torna-se fluente. O exemplo concreto é sair de casa para o trabalho escutando, falando, assistindo ou lendo na língua do seu interesse. Nota que o objetivo central é ir ao trabalho, só que nesse processo você usa a língua que está a aprender como um meio para chegar ao trabalho. Chegando no trabalho você tem mais um pouco de diálogo com alguém na língua que está a aprender e voltando para casa escuta mais um pouco ou exercita a fala ou a leitura e a escuta. Nesta rotina, se somar o tempo de aplicação que está tendo com a língua será muito produtivo em uma semana, 2 meses, 5 meses até em um ano, não irá perceber o quão está fluente no idioma. Esse crescimento deve-se ao facto de que está tendo muito tempo de aplicação da língua no seu dia-a-dia e não se compara com quem apenas está matriculado a uma escola de línguas, e só tem contacto com a língua quando está na escola e depois da saída na escola não tem nenhum contacto com o idioma e o ciclo se repete. Tomando em consideração que na maior parte das aulas nós não praticamos a língua, somente estamos a ouvir instruções. Ninguém se tornou fluente em uma língua simplesmente porque foi à escola. As pessoas se tornam fluentes porque fora da escola usam a língua no seu dia-a-dia errando e acertando. Pouco a pouco até a fluência. Muitos dizem o seguinte: eu não sei nada do idioma, sou absolutamente iniciante. E depois perguntam: como posso ter um estilo de vida que permita aprender o idioma se ao meu redor as pessoas não falam a língua? A resposta para essa pergunta é simples. Na verdade existem pessoas sim ao seu redor que falam o idioma, só que podem estar distantes ou próximas, mas você as desconhece porque você ainda não se identificou para com esta língua que quer ou está aprendendo. Identificar-se com a língua não é dizer que estou cursando a língua, é simplesmente começar a usar a língua em frente das pessoas, saudar, agradecer. Quando as pessoas souberem que você está falando a língua, certamente que haverá pessoas que irão se identificar consigo que também estão aprendendo, que querem aprender e os que já falam. E aí a sua lista de amizades para praticarem a língua irá crescer exponencialmente. Princípio número 3. A gramática é um péssimo mestre. A gramática é um péssimo mestre para um iniciante e um bom mestre para quem tem o mínimo domínio da língua. Quando você percebe que é possível aprender uma língua sem focar-se na gramática, passamos a ter uma nova visão de como aprender as línguas. Como é que os nossos ancestrais aprendiam as línguas num período em que o estudo da gramática e a escrita não era predominante? Eles baseavam-se no aprendizado da prática da fala para assimilarem outras línguas. Mas eles eram capazes de julgar se o que está a falar está correto ou não, se está falando bem ou não, se a pronúncia está boa ou não. Significa que quando estamos a falar corretamente o idioma, estamos a usar a gramática correta da língua em causa. Em outras palavras, toda fala correta significa que obedeceu a estrutura gramatical correta,
ou seja, aprender a falar bem ou praticar a fala é também usar corretamente a gramática. Por detrás de uma frase verbalizada ou escrita existe uma gramática. Porém, não precisamos nos focar na gramática. A mágica consiste em focar-se diretamente na prática da fala e, consequentemente, irá assimilar a gramática. O exemplo concreto são os nossos avós ou pais que não puderam frequentar escola e, por consequência, não foram alfabetizados, e mesmo assim falam várias línguas locais e são fluentes, conseguem identificar rapidamente quando alguém está falando mal o idioma. Isso porque eles têm a gramática da língua e assimilaram a gramática da língua por meio da prática da fala. É muito fácil assimilar a gramática da língua por meio da prática da fala do que assimilar a fala por meio da gramática. É fácil se tornar fluente em uma língua praticando a fala e, consequentemente, saberá a gramática do que querer aprender a gramática para saber falar. Para assimilar a gramática precisa ter mínimo domínio dos vocabulários. Para se poder introduzir na gramática, é completamente impossível usar a gramática sem o mínimo domínio das palavras. Princípio número 4. A perfeição é inimigo da fluência. Nenhuma língua é difícil, o método é que é difícil. Repita comigo: nenhuma língua é difícil, o método é que é difícil. Isso quer dizer que se escolher um método fácil, a língua também será fácil. As pessoas não se permitem errar, o medo de errar é a maior causa que mantém as pessoas no mesmo nível, a não se tornarem fluentes. Alegam que primeiro devem alcançar um certo nível para começarem a falar. Isso cria bloqueios de modo que fique à espera de um momento propício para começar a falar a língua, e o tempo passa e nunca chega a esse momento para falar a língua, ou até reduz o seu tempo de aplicação para com a língua. O erro é altamente pedagógico, isso significa que devemos aprender com os nossos erros. Quando não nos permitimos errar ao falar uma língua, podemos causar uma boa impressão ficando calado, assim ninguém saberá dos nossos erros e acharão que somos fluentes na língua. Porém, você não cresce e permanece no mesmo erro e isso prejudica o seu aprendizado porque você aprende, mas não aplica. Mas quando você toma a atitude de falar mesmo estando errado, os erros cometidos passam a ser retificados e ocorre a substituição das palavras erradas pelas palavras corretas. Esse processo ocorre continuamente até alcançar a fluência. As palavras erradas devem sair para haver correção das mesmas. No processo de correção pode-se autocorrigindo quando perceber que as pessoas não estão falando desse jeito e imitando a estrutura correta, ou alguém que esta lhe ouvindo poderá lhe dar a correção. Nunca se deve esperar pela perfeição ou alcançar um certo nível para começar a praticar a sua fala. Se você somente sabe dizer "Olá, tudo bem?", use essa frase. Por meio dessa frase saberá dizer "Oi, estou bem". E em seguida saberá dizer "Não estou bem", em seguida saberá dizer "Muito obrigado". Assim sucessivamente. O número de vocabulários vai aumentando na mesma proporção que usamos os primeiros simples vocabulários. Não é possível usar 10 vocabulários se não souber usar 2 vocabulários. Princípio número 5. Concentrar-se não é aprender. Quanto maior for a concentração sem emoção no aprendizado da língua, mais dor sentirá e menos paciência terá. É preciso aprender de maneira emocionante e descontraída. Isso dará satisfação à sua mente para que não associe o aprendizado da língua com dor e para que não procrastine, mas sim tenha prazer. Quanto mais nos concentramos em aprender uma língua, mais cansados ficamos e menos tempo de prática com a língua possuímos. A concentração é necessária, mas não pode ser o único meio que lhe permite aprender a língua. Você não estará todo o tempo concentrado para aprender a língua, sem contar que é muito cansativo aprender assim. O seu tempo de concentração pode variar bastante e isso significa que, na medida que a sua disposição para se concentrar reduz, culmina com a redução do fluxo de aprendizado. A concentração é necessária no aprendizado, porém não pode ser vista como a única forma de conceber o idioma. É preciso optar por formas descontraídas para que a mente ache prazer no aprendizado e que não associe o aprendizado da língua com dor, porque isso é a causa de procrastinação na maioria dos casos.
É necessário que a língua seja aprendida de forma descontraída, não deixe a mente esgotar-se, sempre coloque um limite de concentração e continue aprendendo de forma descontraída para que possa gerar muita emoção no processo de aprendizado. Princípio número 6. Nunca aprenda para falar. Ninguém aprende línguas para simplesmente poder se comunicar ou falar. Não é verdade. Aprendemos as línguas para podermos ter alguma satisfação por meio da comunicação na língua em causa. Aprendemos as línguas porque por meio das línguas teremos acesso a certos privilégios que podem culminar com satisfação profissional, acadêmica, sentimental, social e muito mais. A língua não é um fim, a finalidade da língua não é a fala mas sim a conexão, satisfação e inserção. Essa visão é fundamental para que haja disciplina no aprendizado, isso garante a consistência permitindo que veja o benefício que compensará o seu esforço. Quem aprende para falar, desiste quando o processo da fala ainda não se efetiva, e simplesmente não pratica mais, durante um tempo e volta a esquecer o idioma isso porque o objetivo, era só falar uma vez alcançado o objetivo para de aprender porque a meta já foi alcançada e isso não ocorre de forma intencional. Então o seu objetivo é determinar o quão fluente você será e as razões irão manter em constante aprendizado e prática da língua mesmo sendo fluente.